A gente viu uma carta de presidenciáveis que não se assumem como presidenciáveis, alguns se assumem até como presidenciáveis, falando sobre o risco da democracia. Eu queria falar um pouquinho sobre risco da democracia. A democracia brasileira conheceu riscos e a gente precisa entender o que são esses riscos a que eles se referem e para isso vamos comparar com riscos, né? Então a gente correu um risco seríssimo nos anos 50, até já falamos disso aqui certa vez, e a democracia, mais do que correr risco, foi interrompida em 1964, ontem, 31 de março, início do golpe ocorrido há 57 anos. Os fatos de 64 são conhecidos. No 31 de março, o João Goulart, presidente, foi deposto. Dia 2 de abril, o presidente da Câmara assume, né? No dia 9, você tem a marcação das eleições diretas e no dia 11, portanto, daqui 10 dias, se estivéssemos em 1964, Castelo Branco eleito presidente da República. A gente só se livrou do regime militar em 1985, 21 anos depois, com marcas até hoje. A gente está debatendo esse troço até hoje. Ordem do dia, 1964, 64. Bom, eu sou de 64. Eu nasci em 1964. Mas o susto que a democracia tomou, e aí sim pode-se dizer que ela esteve em risco real, porque em 64 ela acabou. Em 50, nos anos 50, correu um risco sério, coisa grande. O Getúlio Vargas se matou neste prédio onde eu estou, Palácio do Catete. Ele se matou em 54 e em 1955 tinha eleição. E o vice-presidente que tomou posse, Café Filho, começou a trabalhar justamente para evitar que aquele que venceria a eleição e que era o candidato favorito, Juscelino Kubitschek, ganhasse a eleição. E ele começa a defender a ideia de uma chapa de conciliação nacional, encabeçada pelo general Juarez Távora. Não dá certo. Em outubro de 85, o Juscelino vence com folga. Mas no 1º de novembro, portanto depois da vitória nas urnas de Juscelino Kubitschek, morre o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, tem um enterro e um coronel resolve, durante as condolências, fazer um discurso apontando fraude nas urnas. Fraude, alguém já ouviu falar? Fraude nas urnas, fraude, agora é eletrônica, né? Fraude nas urnas eletrônicas, esse papinho mole de fraude. Naquele tempo, o coronel começou com essa fake news aí, fraude, bom. E ele foi cumprimentado por ninguém mais, ninguém menos do que o presidente da Câmara. É como se o Arthur Lira fosse dar os parabéns para o coronel, que falou que a vitória do Juscelino, que tinha acontecido, tinha sido por fraude. Bom, o ministro da Guerra, o Henrique Lott, vai ao presidente da República. O Getúlio tinha se matado, então era o vice-presidente da República, o Carlos Luz, e diz: olha, eu quero a cabeça desse coronel aí, tira esse cara. O Café Filho, que era o vice, caiu doente. E como ele caiu doente, quem assume? O presidente da Câmara, justamente aquele que tinha cumprimentado o coronel pelo discurso. Aí vai o Lott e diz: olha, eu quero a cabeça do coronel. Ah, então tchau. Tchau. Negociaram lá, ele demitiu o Lott sai. Ou seja, uma demissão do ministro, naquele tempo, ministro da Guerra. Veja, não é ministro da Paz, a gente chama ministro da Guerra. Depois é que virou Ministério do Exército, é Ministério da Guerra. Ele cai, o que ele faz? Aí, numa coisa típica brasileira, ele quebra a Constituição, porque ele se insurge contra o presidente. Na época, o presidente era o vice-presidente. Mas, ao mesmo tempo, para manter o resultado das urnas, que era a vitória do Juscelino. Então, assim, golpe constitucional e golpe inconstitucional. Quebrou a Constituição? Como é que dá um golpe? Golpe constitucional? Uma contradição em termos, mas enfim. Fato liga para os generais lá, manda um WhatsApp da época, né? O WhatsApp lá, começa a ligar para os caras. No dia seguinte, Rio de Janeiro, 25 mil soldados espalhados em torno do palácio aqui e em outros lugares. O Rio tomado por militares. Blindado para todo lado, prédio público cercado, aquela confusão dos diabos. O presidente Carlos Luz estava doente, o presidente da Câmara era o presidente da Câmara entra no navio, Tamandaré, e se manda. Ele entra no navio e se manda. Tchau. Ele vai para São Paulo. Quando ele tá na saída da Baía da Guanabara, começa a sair tiro. Pá, dos fortes. Pum. Inclusive Forte de Copacabana. Começa a dar tiro. Obviamente, se quisessem derrubar, teriam derrubado, né? Afundado, né? Teriam afundado. Mas o fato é que
resolve ir para São Paulo para se juntar com o governador de São Paulo, que era o Jânio Quadros, que viria a ser presidente da República mais tarde, para voltar e, enfim, reagir de alguma maneira. Avisam, fica sabendo que se chegasse no Porto de Santos, aí sim o navio ia ser afundado. Ele volta para o Rio de Janeiro. E ele volta para o Rio de Janeiro, o ministro do Exército, quer dizer, o ministro da Guerra, ele vai e consegue um impeachment do presidente da Câmara, que era o presidente da República, consegue um impeachment. O presidente da República, que era o vice-presidente, se recupera. E aí o Henrique Lott pega o impeachment do o vice-presidente da República, que era o presidente da República. Aí, bom, escuta, vamos recorrer ao Supremo, né? O presidente da República passa a ser o presidente do Senado, porque impeachment do vice-presidente, impeachment do presidente da Câmara e o presidente do Senado. Aí o presidente do Senado decreta estado de sítio. Então o STF não pôde julgar o recurso, o resultado, Juscelino tomou posse. Isso é ver a democracia em risco. 64 é ver a democracia acabar. Durante 21 anos a gente viveu essa agonia democrática. De forma que lê a carta manifesto de 6 potenciais candidatos a presidente da República em 2022, dizendo que a democracia está em risco, é um pouco estranho. Está lá o Ciro Gomes, que começou a carreira dele no partido do governo que apoiava o regime militar. Está lá o Eduardo Leite, do PSDB, João Amoedo, que não se sabe o que fez em defesa da democracia, aliás, em defesa de qualquer coisa. João Dória, também tucano, Mandetta, que foi ministro do Bolsonaro, e o apresentador de televisão, Luciano Huck, criando o Manifesto pela Consciência Democrática. Teve o Manifesto dos Empresários, em favor de uma ordem no país para combater a doença, faz mais sentido agora. O Manifesto pela Consciência Democrática diz que a democracia está ameaçada, fala, claro, por causa do 31 de março, a propósito disso. Aí vem, no trecho, exemplos não faltam para nos mostrar que o autoritarismo pode emergir das sombras, sempre que a sociedade se descuida. O autoritarismo sempre pode emergir das sombras, lógico. A conquista do Brasil, sonhado por cada um de nós, não pode prescindir da democracia. Ela é nosso legado, nosso chão, nosso farol. Cabe a cada um de nós defendê-la e lutar por seus princípios e valores. Não há dúvida de que a defesa da democracia é uma coisa fundamental. Quer dizer, um país sem democracia não é um país, não é uma nação. Tudo isso por conta das reformas, da reforma que o presidente fez, trocou o ministro da Defesa, trocou os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica. E aí deu aquele calor, mexeu na área militar, pois foram os militares que em 55 fizeram essa mobilização em torno do lote, foram os militares que em 64 fizeram a mobilização que iniciou o regime militar com o presidente Castelo Branco, foi acabar com João Figueiredo, dali a 21 anos. Mas o que choca, talvez não sejam as declarações estapafúrdias que o presidente Bolsonaro dá, questionando sempre aquelas coisas confusas, né? Que quem quer escuta que ele está dizendo que vai dar golpe e quem quer escuta que ele está dizendo que tadinho, está abandonado, estão tentando caçar o poder dele, cada um escuta o que quer. Fato é que são declarações estapafúrdias, não seria razoável esperar, ou melhor, não é razoável ouvir de um presidente da República as barbaridades que ele fala. Né? Um presidente que foi num ato em favor do AI-5, um presidente que já deu declarações muito esquisitas. No entanto, ele não disse nada muito mais esquisito nesses dias do que disse em dias anteriores e no ano passado, e durante a campanha, e durante a sua longa passagem pelo Congresso Nacional, e durante até o voto do impeachment contra a Dilma. Ele homenageou o torturador. Mas as declarações que mais chocam do presidente, e aí a carta manifesto em favor da democracia, manifesto pela consciência democrática, poderia ser manifesto pela consciência sanitária, manifesto pela saúde do povo brasileiro, manifesto pela União Nacional em torno da saúde. Não, pela democracia. O que está em risco hoje, os absurdos, as declarações mais estapafúrdias, são sobre saúde pública, são sobre Covid. O governo do presidente Jair Bolsonaro não soube administrar a pandemia. Por quê? Não reconheceu a pandemia.
É como se pilotasse o Titanic e não visse o iceberg. Não tem iceberg. Uma coisa é errar e bater no iceberg, outra coisa é não ver o iceberg, ou pior, né? Ver o iceberg e não identificar. O que é aquilo ali? Ah, uma pedra de gelo para eu botar no meu copo com uísque. Olha que loucura. 40% das mortes ocorridas no Brasil hoje. Pega todas as causas de morte ocorridas no Brasil hoje. 40% são causadas pela Covid. As doenças cardiovasculares matam 950 pessoas por dia. É uma barbaridade. Ontem a gente beirou os 4.000 mortos por Covid. A pneumonia produz 220 mortes por dia. A hipertensão, 550 mortes por dia. Não há uma causa de morte que chegue perto do número de mortes diárias da Covid. Desnutrição, o presidente ontem deu uma declaração daquelas impressionistas, né? A fome mata mais do que a Covid. O que é morrer de fome? Desnutrição? Se é desnutrição, 17 mortes por dia. Uma barbaridade. Mas e 4.000? Num país que tem 2,5% da população mundial, você ter 27% das mortes por Covid no mundo é um escárnio. Isso não é um atentado apenas, ou que se resuma, ainda que não seja pouco, à democracia. É a eliminação da vida de 4.000 pessoas por dia. É assim que a gente está caminhando, aguardando a solução, aguardando a chegada das vacinas, aguardando o amanhã. Se a gente pegar o número de mortes por dia no Brasil hoje e o número de mortes por dia por Covid, sempre Covid, nos 10 países seguintes, conta que a jornalista Vera Magalhães fez, o Brasil registra mais mortes por Covid do que esses 10 países. Daí alguém vai dizer, mas peraí, esses países aí, que população que tem? Não é muito grande não. Você soma a população desses 10 países e dá 11 vezes a nossa população. 11 vezes a nossa população. Países como Estados Unidos, Índia. Por que não é na Índia que está morrendo? Ah não, a Índia, o que tem na Índia? Porque eles comem mais curry, que o curry vai ser a cloroquina deles. Então, 11 vezes mais população, 10 países. Se você somar todas as mortes por Covid, agora dá menos do que o Brasil. 11/11 da população. É um escândalo. Isso é um atentado. Isso é uma agressão. Isso é um escândalo internacional. Isso é um vexame. É uma dor. É uma tristeza. O que o governo Bolsonaro está comprometendo, portanto, não é propriamente a democracia, mas o futuro do Brasil é que está em jogo. A gente precisa de vacina, 2 coisas só, e achatar a curva. Olha as nossas expectativas. Olha que se resumiu o conjunto de expectativas do Brasil. Nós queremos pontes, nós queremos educação, nós queremos investimento em ciência e tecnologia. Não, a gente quer vacina e achatar a curva de internação nas UTIs. Só isso. É tudo que a gente quer. Se a gente tiver isso, a gente vai ser o povo mais feliz do mundo. O que é inacreditável. O absurdo que a gente está. E a gente precisa de teste para Covid, claro. Se a gente fizer as contas, a gente não tem teste quase. 1/10 dos testes por milhão de habitantes que os Estados Unidos fazem, que são o 22º país na lista dos países que mais fazem teste. Sabe que lugar está o Brasil? 122º lugar. 122º lugar. Eu até aprendi a falar isso. As vacinas chegando num ritmo lento. Na cabeça do presidente, a gente está bem no campo de vacina. O quinto que mais vacina. Mas cadê as vacinas? A gente comprou as vacinas, mas cadê as vacinas? Elas não chegam. E a gente não consegue achatar a curva de internação na UTI. Estamos tentando, os médicos se desdobrando. Desespero dos médicos, desespero dos enfermeiros. Nunca passaram por essa experiência de escolher quem vai morrer. Nunca. Vai ser esse aqui que vai morrer, para que aquele sobreviva. E nem sabe se o outro vai sobreviver. E não é à toa que a popularidade do presidente Jair Bolsonaro desabou.
E desabou, como mostra a pesquisa do Poder Data, Band, por causa da incompetência do governo dele para lidar com a pandemia. Até agora, tão descarada essa incompetência, que ele tirou o general Eduardo Pazuello, que ontem no Jornal da Band chamei de Ernesto Pazuello, que aliás ontem, Débora já me corrigiu porque eu tinha chamado ele de Ernesto Pazuello, mas o Eduardo Pazuello, e entrou o ministro, que está mais arrumado, falando as coisas sensatas, enfim, correndo atrás da vacina, correndo atrás do prejuízo. Então, dá para esperar do presidente uma nova postura? Pode esperar. Mas você tem que ser muito otimista, porque ele está dando mostras de que vai manter a linha negacionista. Ele ontem comparou as decisões de governadores e prefeitos de proteger as pessoas, a vida das pessoas, com o estado de sítio, que é uma barbaridade. Agora, o governo dele, com essas reformas, o novo ministro das Relações Exteriores, o novo ministro da Saúde, sim, com apoio, com a supervisão do Congresso Nacional, com a supervisão do Centrão, que aderiu ao governo, que, aliás, o presidente topou o Centrão, né? Porque sozinho não ia a lugar nenhum. Talvez a gente consiga ver ajustes. E é nisso que a gente tem que apostar, né? Esperar que surja um novo Bolsonaro, uma pessoa equilibrada, que seguir pela ciência? Pode, mas eu não sei quem acredita que isso possa acontecer. Eu não acredito que isso possa acontecer. Torço. Mas acreditar e torcer são coisas diferentes. Agora, apostar numa sucessão de ações que daqui para frente, porque para trás é um desastre, e ele está sendo julgado nessas pesquisas de aprovação e desaprovação, onde a desaprovação está muito maior do que a aprovação pelo estrago feito. Agora, apostar que daqui para frente coisas certas serão feitas numa quantidade maior do que coisas erradas é uma possibilidade que a gente não pode descartar e deve abraçar. Porque não existe a derrota do presidente Bolsonaro com menos popularidade agora, não me refiro à derrota eleitoral, mas não dá para ter um grupo de oposição que diga, oba, o Bolsonaro está se ferrando, sem que isso não decorra de mais mortes, de menos economia, de menos crescimento, de mais desastre, de mais miséria para nós. O desafio é grande, a gente precisa vencer a doença, vencer os efeitos colaterais, a destruição da economia, que no caso brasileiro já andava devagar. Não era um governo de grandes conquistas, não. Ele pode falar o que quiser. As próximas semanas, os próximos meses, mais as próximas semanas até do que os próximos meses, vão ser essenciais para a gente saber se tem uma luz no final do túnel. Luz tem. Nós vamos ter luz no final do túnel, mas a luz agora. Porque descobrir que a gente vai ter uma luz no final do túnel em janeiro de 2022, o preço é alto demais. A gente quer uma luz agora. A matemática não é boa. O mês de abril não tende a ser um mês bom. A esperança, e nós estamos no dia 1, hein? A esperança é de que, passadas essas 4 próximas semanas, a gente comece a vislumbrar um movimento daquele de vacina e achatamento da curva de UTI. Não de transformação da economia. Para daí, então, a gente começar a apostar nisso. Que o Congresso Nacional, supervisionando o governo, observando como estão fazendo Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, de pertinho, bem de pertinho, a gente consiga dar a volta por cima, porque não dá para ficar esperando. Não dá para a gente desejar um país melhor em 2023. Não dá. Tchau, até amanhã é uma coisa. Tchau, até 2023 não dá. A gente precisa ter o amanhã e a gente tem ferramentas para isso. São ferramentas que precisam funcionar bem. Esperar que o grande piloto, o grande líder, o número 1, aquele em quem se apostou em 2018, mude, se transforme em uma nova pessoa. Isso, pelo que a gente está vendo nos últimos dias, não vai acontecer.